guardando a cadeira para você. Vai ter essa sorte. Já estamos ao vivo, tá? Só aguardando o horário ali para iniciar. Sim, senhor. Gestão, mas podem conversar, não tem problema. Não entrou ninguém agora. Não entrou ninguém ainda. Ver se consegue comentar com as pessoas aqui, ver quem são. Adriano, sabe fazer aquele compartilhamento que o Lederson falou para os amigos verem? Sim. Pode compartilhar já. Pede para compartilhar e põe qual opção? Não, você começa a assistir e aparece ali um What Crows, deve ser. Você vai assistir e ao mesmo tempo vai compartilhar a live. E os outros estão vendo o que eu estou assistindo, né? A Débora está assistindo ali. Estou vendo a Débora e estou vendo a Andréa Cortez. Já vamos começar, André. Pronto, já compartilhei. Bernadette. Já está em casa, Bernadette? Que rápido. Compartilhar com o grupo. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas poderem assistir ao mesmo tempo. Andréa Cortez, boa noite. Deus os abençoe. Que horas, Adriano? Daniel Malaquias, Biane, Tatiane Cardoso, bem-vinda. Já vamos iniciar lá, tem 11 pessoas assistindo já. Você vai ter que baixar depois. Não, depois na hora que eu iniciar, porque vai dar. Vai dar tchutchu. Adriano Santana, bem-vindo. Adriano Santana não perde uma live. Um abraço para a irmã Eli Santana, para a mãe Santana também. Baixa tudo. Já vamos iniciar. Só um pouquinho, galera. Não. Daniel Henrique Malaquias, lá de Santa Catarina. Configurações. Você que está em Santa Catarina, se cigana, não para? Boa noite, Daniel. Falei para você. Para baixar, baixa. Depois você entra. Diga a hora que a gente começa. Tiago Rocha. Oi, Tiago. Boa noite. Não vou poder, durante a palestra não vou poder estar falando para todo mundo, mas vamos tentar fazer bem interativo, né? Porque a live nos permite isso, para a gente poder ir falando, conversando. Se eu puder, hoje eu estou vendo, né? Nem sempre eu estou vendo quem tá me vendo. Carlos Roberto, Nenê, seu sem vergonha. Pareça, brother, pareça. Interativo. O Gustavo Gibran, Gustavão, outro guerreiro que a gente conhece aí na luta, né, guerreiro? Preciso do orçamento, tá? Depois Gustavo Filho? Gustavo Filho? Não, Gustavo Gibran. Ele está fazendo porta? Ele tem uma empresa de vidros hoje, ó, patrocinar a nossa live. Fala que Juninho está mandando um abraço para ele. Juninho tá mandando abraço pra você, Juninho Teles. Adriano Santana. Adriano Santana também. Boa noite. No horário? Que horas? Sim, já passou. Passou. Horário? Boa noite a todos, boa noite para vocês. O pessoal que está falando hoje, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pessoas separadas de 1 metro cada um aqui, prevalecendo o pedido. Bom, boa noite para quem está nos assistindo, boa noite para você que vai assistir a nossa live depois que ela ocorrer. Estamos aqui falando diretamente da ACEF, né, uma instituição, Associação Cristã de Estudos da Fraternidade Irmanada, que auxilia as pessoas na recuperação da dependência química. O que faz um homem falando da dependência química para falar sobre terreiro, né? Então, dentro da nossa instituição, a gente não prega a nossa religiosidade, né? Toda pessoa constituída de direito, quando ela nasce, ela tem o direito de escolher qual a sua religião, qual a religião que ela quer frequentar. Né? Nasceu, ganhou um CPF, você já tem o direito a partir dali, né? Tem aqui a velha história da mamãe, né? Depois dos 18 que eu vou liberar você, né? Mas você pode escolher a sua religião, é uma coisa que te dá esse direito. Hoje o tema que a gente vai tentar abordar um pouco mais, né, para não ficar tão evasivo, é a questão das pessoas que vivem, né, trocando de lugar a lugar, de terreiro em terreiro. Eu acho que isso serve para a igreja também, serve para vários segmentos, né?
Então, para a gente explicar um pouquinho, para vocês que estão aqui, que já conhecem um pouco o nosso trabalho, falando de centro espírita, de terreiro, eu particularmente sou um bandista, né? Sou fundador da Afoxé, tenho a camiseta aqui da Afoxé para ilustrar para vocês, junto com outras pessoas também, Fabrício, grande amigo nosso, esteve junto com a gente ali na Lida para fazer a coisa acontecer, e todas as pessoas que ficaram por trás, integrantes, né? Pessoal da conteúdo, pessoal da prefeitura, da Secuntur, que nos ajudou na época, né? E todos os anos tem nos ajudado. Focando no terreiro, vou contar um pouquinho da minha história. Meu pai tinha um terreiro dentro de casa, né? Tinha 45 anos quando ele montou um terreiro no fundo da casa dele. Eu sou descendente já de um avô que benzia, né? Benzia muito bem, né? Era um benzedor, e passou isso para um primo meu, todos os ensinamentos de reza que precisa, né? E o meu pai particularmente tinha um terreno atrás da casa dele. O meu pai faleceu antes, eu não pude seguir o meu pai, mas eu fui grato e agraciado, né, por conhecer Lídia, na época, Lídia dos Santos Jacinto, hoje Lídia Antunes dos Santos, que é minha mãe até hoje, minha mãe zeladora, que cuida, que é minha avó de santo, né? Meu pai de santo, o Babalorixá, meu Babalorixá é Denilson Pinheiro, que muitos conhecem, né? Espero que esteja assistindo lá, eu não vi ele ali ainda, né? Então eu sou dessa raiz, né? Então eu tenho uma feitura de santo, então eu não sou só um bandista, então, para a gente não confundir. Então eu fui e conheci uma casa, que é a casa da Dona Lídia, Filhos de Iemanjá, e permaneço nela desde os meus 17 anos até o dia de hoje, de onde vem toda a minha bagagem de ensinamentos, de conhecimento, de prática religiosa e, como falei na última palestra anterior, de prática espiritual. São coisas distintas. Tem muita gente que tem prática religiosa, mas não tem prática espiritual. Então, todo o meu conhecimento vem desta casa, e agradeço até hoje por tudo que ela me encaminhou, me mostrou, me assegurou, foi muito assertiva, me auxiliou na pessoa que eu sou hoje, incluindo na formação e na ajuda da formação do meu caráter. Tá, mas vamos supor, né, que por alguma razão psicológica, né, é os meus olhos que vão ver, eu decida não mais frequentar essa casa. Hoje a casa nunca me deu razão para ter que buscar outro segmento, né? Aprendi muito cedo com a espiritualidade a ser fiel e leal nesse segmento, não compactuando também com o que é errado, né? Graças a Deus conheci uma casa, vivenciei nessa casa, na qual essa casa sempre foi para auxiliar, para resgatar, para ensinar, para aprender também com as pessoas que nela se achegam. Então, a gente nunca se decepcionou com a espiritualidade. Nunca nos decepcionamos com a espiritualidade. Já com o ser humano, é outra conversa, certo? Que normalmente é este o ponto fundamental onde faz com que a pessoa não goste, não aceite a doutrina daquela casa. Não é a espiritualidade, é o comportamento, é a ação humana. Sempre é assim. Tá, aí eu frequentei essa casa desde pequenininho. Vamos supor que, né, você não está mais contente com a sua casa. A primeira coisa que se deve se fazer é ter uma boa conversa com aquele que dirige você. As pessoas têm a mania, normalmente, né? É um hábito disso, isso em todos os segmentos, sabe? Quem trabalha em área hospitalar, trabalha num conjunto de fábrica, onde tem várias pessoas a conversar, nunca se vai ao chefe, nunca se vai aquele que lidera, nunca se vai aquele mais... Eles ficam sempre na celeuma um para o outro. Nós temos o hábito de reclamar com aquela pessoa que está do nosso lado, e não com aquela pessoa que vai resolver o nosso problema. Então, normalmente acontece isso. Primeira coisa que você deve fazer é procurar aquele que te dirige, aquele que rege você. Ter com ele uma conversa franca. Ter um diálogo, não uma discussão. São coisas bem distintas e bem diferentes. Quando a gente vai ter um diálogo com alguém para tentar resolver o problema, que naturalmente somos humanos e causamos esses problemas, quando a gente vai procurar essa pessoa, a gente está mostrando que a gente tem uma coisa chamada maturidade.
E maturidade é algo que a gente tem que ter, não só para lidar com a questão espiritual. Se eu vou entrar numa gira, num terreiro, eu vou escolher esse terreiro, eu vou adotar esse terreiro, né, que vai ser onde eu vou desenvolver a minha mediunidade, as minhas práticas religiosas e as minhas práticas espirituais. Eu tenho que ter a plena confiança em quem vai me dirigir. Se eu vou procurar uma casa espiritual, o nome já diz, é uma casa espiritual, onde alguém, uma pessoa daquela casa tem um dom, que é conversar, que é falar, que é receber as mensagens mediúnicas. Está entendendo? Então eu tenho que ter plena confiança de que essa pessoa, ela é fidedigna, ela é idônea para receber essas mensagens. Como que essa pessoa recebe essas mensagens? Né? Essa pessoa é a dirigente ou o dirigente. Pode ser através da vidência, da clarividência, da audição, né, que é uma mediunidade, da própria psicografia. Quando ela não tem essas ferramentas, esse dom, existe um oráculo. Tá? O oráculo pode ser o búzio, né? A pessoa joga o búzios e através da jogada do búzios, ela recebe de Ifá, que é a deusa da adivinhação, o que você precisa, que santo você é, sabe? Todas essas informações espirituais. Então essa pessoa tem que estar bem alinhada, bem afinada, para poder pegar e fazer uma boa leitura do oráculo e ser o mais preciso e assertivo possível. Quem faz isso sempre é um sacerdote, que vive uma vida sacerdotal. Ela vive em função disso, todas as expectativas dela, o treino, a prática, o dia a dia dessa pessoa é para se desenvolver. Certo? Então, quando eu escolhi uma casa, e aquela casa que eu escolhi para ser, eu preciso ter plena confiança de quem me dirige é essa pessoa portadora, responsável por as mensagens espirituais que vão vir para mim. Essa que vai fazer diferença na minha vida, certo? Então, que por alguma razão você decidiu não mais frequentar esta casa com este dirigente. Então, o que você faz? Vai ter com ele. Não é com ninguém, vai ter com o seu dirigente. Um diálogo franco, amigável e, acima de tudo, respeitável. Você não é obrigado, e ninguém é obrigado a concordar com tudo que lhe é dito. O primeiro processo que a gente tem de ter na maturidade espiritual é a aceitação. É aceitar que eu preciso mudar a minha vida, eu estou procurando a espiritualidade, ou seja, uma casa de terreiro para fazer isso, e eu tenho que ter plena confiança de que quem vai fazer isso vai ser a pessoa que vai me dirigir. Certo? Se por alguma razão tu decides não mais frequentar aquela casa, primeiro passo, conversar com o seu dirigente. Procura ele, ter uma boa conversa, enfim. Aí, agora eu te pergunto, agora vem a segunda pergunta. Mas eu posso ir para qualquer outro terreiro? Claro que pode. Quem que vai dizer que não? Eu posso frequentar 5, 6 terreiros? Claro que pode. Quem que vai dizer que não? Eu posso sábado na Umbanda, domingo na Quimbanda, segunda-feira no Candomblé? Claro que pode. Quem vai dizer que não? Agora eu devo ir? É uma outra coisa, né? Poder você pode ir onde você quiser. Você pode largar o terreiro e ir para a igreja evangélica. E se você está no terreiro praticando maldade, até a gente gosta que você vá para a igreja evangélica e lá aprenda, né, a amar o próximo. Isso é muito importante, né? É importantíssimo isso. Não importa a religião que você frequenta, o importante é que você pratique a espiritualidade e esteja acompanhado com a espiritualidade de luz. Isso é importantíssimo. Faz toda a diferença para você, para a geração que vem depois, que são seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, terem uma vida feliz e não amaldiçoada pelos erros que você cometeu, o que nós cometemos. Né? Essa é a ideia de ser uma pessoa assertiva no plano espiritual. Voltando lá, eu devo? Não, claro que você não deve fazer isso. Mas entre a busca e o encontro, existe um espaço. Eu quero buscar, eu quero encontrar. Existe um espaço. Esse espaço é preenchido com muito boa vontade. Se você está em boa vontade, em boa esperança, querendo, procurando encontrar esse lugar, é claro que você deve procurar mesmo, até que você possa encontrar. Com boa vontade, você vai encontrar. Você vai encontrar aquela espiritualidade que conversa com você não só nos seus pensamentos, nas suas ideias, mas conversa com você principalmente aqui.
Então não é de primeira, muitas vezes, que você vai encontrar um terreiro que você vai se encontrar. Às vezes tem pessoas que têm uma mediunidade, procura um terreiro, fica 1 ano, 2 anos, sai, vai procurar outro, se decepciona com as pessoas, não gostou de alguma coisa que viu, vai procurar outro, e procura, às vezes a pessoa está com 50, 60 anos, e ainda não encontrou a casa ideal para trabalhar. Volto a repetir, uma palestra que eu já disse lá atrás, que a espiritualidade é particular, é íntima e é pessoal. Ela acompanha você onde quer que você vá. Tá? Só que pedra que muito rola não cria limo. Você não ganha conhecimento. Você não amadurece espiritualmente. Você vive sempre na superficialidade. E é preciso de profundidade para quem quer viver uma vida espiritual, no segmento principalmente de terreiro, de umbanda, de candomblé, de rituais de matriz africana. Ela tem que ter uma vida dedicada à prática espiritual, à prática religiosa e também ao conhecimento, ao estudo. Ela precisa conhecer. Tá? Eu não vou nem citar assim os absurdos que levam uma pessoa a sair do terreiro, mas normalmente vira sinônimo de chacota, né? Normalmente está atrelado também a muita bebida, a ultrapassar os limites, né? Lembremos que outrora os médiuns tinham, a maioria dos médiuns eram médiuns inconscientes, uma mediunidade que está saindo da terra já, a mediunidade da inconsciência, para nos dar a responsabilidade de trabalhar com os nossos guias espirituais, tá? Por isso que essa mediunidade está saindo. Então quem tem 70, na casa 70, 65, 70, normalmente é médium inconsciente, não lembra de nada, ele precisava e precisa, quem ainda o é, de alguém que quando ele desincorpora, sai do corpo, possa falar para ele o que realmente aconteceu, o que a entidade pediu, como que vai funcionar e assim sucessivamente, tá? É nesse segmento que nos dá a responsabilidade, que muitas vezes as pessoas falham como humanos, né? Um exemplo atípico: eu sei alguma coisa sobre você pessoal, eu incorporo e vou falar para você sobre coisas que eu sei, não que o meu guia sabe, ou que esse fato necessário ser dita. O que acontece nessa hora? Você ganha um sentimento de raiva, decepção. Por que esse cara está fazendo isso? Né? Quando que a gente vai procurar o plano espiritual para saber aquilo que só eu sei e que a entidade fala, eu sei disso, nós precisamos mudar isso, e é uma conversa íntima, pessoal, franca, com a espiritualidade. Então essas coisas que levam muitas vezes as pessoas a se decepcionar e procurar outros terreiros. Enquanto você está nessa busca de procurar outro terreiro, procura 20, 30 anos, né? Dura quando você encontra uma casa e você não pode ficar nela, por N razões, né? Meu querido Daniel Malaquias está lá em Santa Catarina, o coração dele está aqui no Centro Espírita Filhos de Iemanjá, mas ele tem que estar lá, e quando ele pode, ele vem e fica aqui, né? E fica com esse processo da prática religiosa interrompido, não da prática espiritual, Malaquias, né? Você tem uma casa a qual está atrelada a tua força espiritual. Não precisa ser necessariamente um ritual de matriz africana. No ritual de matriz africana, normalmente é assim: quando você faz o santo, você faz o santo numa casa, né? No Ilê, família do Tujumi, que é o nosso caso. A minha força espiritual, né, está atrelada àquela casa, porque lá nasceu o meu santo. Não vou entrar nesses detalhes porque tem gente que está assistindo a live e não entende muito disso. Mas a minha força espiritual está atrelada naquela casa onde nasceu o meu santo. Aí eu vou para uma outra casa, que eu não estou descontente com o meu Babalorixá, por N ações, N atitudes, um exemplo, né? Aí eu largo esta casa, né? Ele enterra meus ubis, e eu vou procurar outra casa. Lá eu faço outro santo, daí eu tenho 50% da minha força está numa casa, 50% está em outra. Eu estou, ao invés de somar, eu estou me dividindo espiritualmente. Isso não é bom. Quando eu sou da Umbanda, não estou no ritual de matriz africana, mas sou da Umbanda, que é a Umbanda genuína brasileira, eu vou procurar só as casas de Umbanda.
Eu fico de casa em casa, de casa em casa. Eu trabalho na quinta num, na sexta no outro. Um não sabe de um, não sabe que eu vou lá, não sabe que eu vou aqui. Você está se dividindo espiritualmente, você está entrando em choque de corrente. Eu já vou explicar para você por que isso. Não é uma maldade, não é que você vai chegar na casa de X, né? E quando você for na casa de Y, lá as entidades vão bater em você. Não, não tem nada a ver. Né? Vou explicar já por quê. Por que você não deve? Você deve procurar? Sim, deve procurar. Deve, pesquisa, analisa aquela casa, não está se sentindo bem, vai para outra. Não fica, né, como se fosse um médio ioiô, né? Vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá. Não fica, não faz isso. Faz muito mal para você, porque os seus mentores espirituais, seus guias espirituais estão auxiliando você na busca. Não deixa a mente atrapalhar você nesse encontro, tá? Não deixa a mente fazer isso. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar em nação Queto, Jeju, Nagô, Angola, Nigéria, né? Ah, de que nação é a tua casa? De nação de Queto. Que nação é a tua casa? Jeju. Que nação é a tua casa? Nagô. Nação de Nagô. Nação de Angola. Então são lugares da África, mas são lugares distintos, diferentes, longínquos, que trazem de lá ensinamentos diferenciados. Então é natural que o seu dirigente, né, que é um descendente de Nagô, né, te dê os ensinamentos que lá eram praticados. E aquele que é de Angola vai te dar os ensinamentos de lá, de como lá são ensinados. Então existe essa diferença na aplicabilidade da religião. Aí por isso que você vai encontrar em muitas casas a forma diferente de se trabalhar. Tem casas que você vai abertura com o Pai Nosso, tem casas que você vai abertura com o Pai Nosso da Umbanda, tem casas que dá a mão, tem casas que defuma primeiro, normalmente todas elas defumam, né? Tem aquelas que firmam a porteira, tem umas que não se firmam, tem casas que tem a ganga, e tem casas que tem umas ganga pequenininha para você colocar lá aquilo que normalmente a gente chama que é a firmeza para o seu tranca-rua, né? Vai a cachaçinha, vai o charuto, vai a cachaça em si não é a cachaça. Se tiver álcool, 70%, 90% serve, porque Exu trabalha com o elemento álcool, não com o elemento cachaça, tá? Não com o elemento cerveja, não com o elemento martini, ele trabalha com o elemento álcool, que é para fazer a asepsia, o que muita gente não conhece, pensa, né? Muita gente não conhece, mas é para isso. O elemento é o éter, é a forma de que os Exus trabalham com o éter para manipular para manipular e tirar as impurezas que estão sobre nós, para a nossa incorporação, para o nosso trabalho espiritual, etc, etc. Aquelas coisas que muita gente já sabe. Isso é o beabá da Umbanda, né? É o beabá da Umbanda. Tem que aprender como que essas coisas funcionam para saber do que a gente está falando. Então, se a nação de Nagô é diferente da nação de Angola, é um exemplo, né? Estou só citando exemplo. É natural que se você vai na Angola, você vai no Quito, isso vai dar um choque espiritual em você. Você vai dar um choque de cultura, vai dar um choque de raiz, vai dar um choque de conhecimento espiritual, pode ter certeza, vai dar um choque também. Aí é que se encontram as diferenças, tá? E aí você, como mediador que media essa força angolana, que media essa força de Nagô, você entra em choque com ela. E aí você passa mal, no sentido de passar mal mesmo. Porque normalmente as pessoas dizem assim, eu passei mal um pouco, fui no terreiro lá, passei mal, mas não era só a aproximação da tua entidade para desenvolver você, e a gente costuma dizer que passa mal. Então você passou bem, se era a tua entidade, algo bom, tentando desenvolver você, fiquei na cadeira, fui assistir o trabalho, fiquei tremendo na cadeira, o que é comum, né? A gente dá risada hoje, né? A gente ri hoje, assim, hilariando, mas não debochando, né? A gente fiquei lá tremendo. E por que não entrou? Por que não frequentou? É o sinal de que a tua entidade está gostando de lá, porque se não gostasse, não tremia, né? É como é. Se tá tremendo porque está vibrando. Então você vibra, vai aproveitar, conhece como a casa funciona e adentra e começa o teu desenvolvimento espiritual o quanto antes. O quanto antes é necessário esse desenvolvimento espiritual, para que você decida se é essa casa que você quer ficar ou não. Então o choque espiritual, ele se baseia muito nisso, na diferente prática de que cada dirigente vai ter. E isso é uma característica da Umbanda. Isso não vai mudar, né? Não vai existir uma associação, fala assim, uma federação
que determine que todos os trabalhos devem começar dessa forma, né? Com esse Pai Nosso, com essas palavras, vai vir tal guia primeiro, tal guia por segundo, tal guia por terceiro, vai encerrar de tal maneira. Não, não é assim. A Umbanda é assim, cada um trabalha como sabe e como pode, né? Então você que está procurando uma casa, procure primeiro que esta pessoa, que vai ser o teu dirigente espiritual, ele tenha a capacidade, perfeita sintonia com o plano espiritual. E esse plano espiritual seja muito assertivo com você, tá? Muito assertivo mesmo. Um colega me perguntou ontem, daí como é que está o coronavírus aí? Tá tranquilo, né? O corona não sei como é que está, mas nós estamos bem, né? Nós estamos bem. Assim, eu estou com medo? Não, medo não, porque nosso mentor espiritual disse que não é para a gente ter medo. Que quem tem Deus não precisa ter medo dessa doença. Não precisa ter medo. Ela vai pegar um, vai pegar outro, vai encostar, né? Infelizmente tem a situação daqueles que vão ser ceifados, mas aquele que estiver plenamente com Deus, convicto com Deus, né? E estiver saudável, estar com Deus não é só aqui, não é só ler na Bíblia, não é só prática não. Também estar em Deus é também se cuidar da alimentação, é dormir cedo, é cuidar da pressão, é cuidar da saúde, do templo sagrado que Deus deu para nós. Então estar em Deus é muitas coisas, né? E é um cultivo, né? É um cuidado diário isso. Estar em Deus também é procurar uma casa espiritual que responda às suas expectativas, e desde que essas expectativas sejam expectativas boas, né? Que tem gente que procura a casa para praticar maldade, vai encontrar uma casa que pratica maldade. Tem gente que procura uma casa para fazer o bem, vai encontrar uma casa que faz o bem, né? Como falei lá atrás, não existem pessoas más, existem pessoas que praticam o mal. Então aquilo que você quiser buscar, você vai encontrar, tá? E aí eu espero que a gente espera que todas as casas sejam boas, né? No sentido de praticar o bem, mas sabe que não é assim que funciona, né? Então que você que procura, que você possa encontrar Edith. Bem-vinda, Samantha, Diva, pessoal assistindo a live aí. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Se eu procurei lá 10 casas, estou com 50 anos de idade e não encontrei a casa ainda, porque uma é assim, outra é assado, desse jeito, daquele jeito, né? Dentro das minhas razões, eu digo que essa casa não presta ou que aquela casa não presta. O que eu vou fazer da minha vida? Abrir uma casa. Se está escrito que você deve abrir uma casa, está escrito, teu dirigente fala com você, teu dirigente espiritual fala com você, te dá essa plena convicção de que cada pessoa que parar na tua frente, você vai saber o que ela tem, você vai saber o que ela precisa, o que precisa fazer para ela, pode abrir uma casa. Ou pode fazer atendimentos pessoais, particulares, né? Atendimentos individuais. Mas se você não tem isso, você tem uma mediunidade, né? Que tem que estar adequada a uma casa onde o dirigente seja aquele que vai doutrinar, aquele que vai ajudar você no seu desenvolvimento, né? Alguém aqui de vocês nasceu para ser sacerdote, dirigente de casa? Quem que é médium aqui? Vou falar no meu público aqui. 2, 3, 4. 4, 5. 5 são médios. 5 são médios. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos mediunidade. Todos. Nem que seja a da intuição, mas todos nós somos. Nasceu mulher, tem mediunidade da intuição. Tem né? Não tem como escapar. Tá? Então, todos nós somos. Só que uns nasceram para trabalhar em terreiros. Outros são de ancestralidade africana, então provavelmente vai acabar nessa busca até o encontrar, vai acabar caindo dentro do ritual de matriz africana, no qual vai se identificar, porque os seus ancestrais são africanos. Na verdade, todos os nossos são, né? Já foi comprovado cientificamente. Mas vamos levar por esse lado, que você procure uma casa, né? E assim você vai acabar encontrando uma casa de ritual matriz africana da qual você vai pertencer. E você vai se identificar lá, com a questão de fazer a comida, com a questão de deitar para o santo, para fazer camarinha, né? Na Umbanda não tem camarinha. Então, eu gosto tanto de camarinha, mas na Umbanda não tem camarinha. Gosto da Umbanda, mas eu queria fazer camarinha, mas na Umbanda não tem camarinha. Então vai para o Candomblé, porque no Candomblé tem camarinha. E lá você vai se identificar. O mais interessante de tudo isso é a gente procurar
saber se a gente tem maturidade espiritual para identificar tudo isso. Maturidade espiritual. Segundo, é identificar que aquele religioso que vai ser meu dirigente, ele tem uma coisa chamada ética religiosa. Qual é a primeira ética religiosa? Tá? O filho de outra casa está me procurando, né? O filho de outra casa está na minha frente. Este filho começa a fazer o quê? Falar bem da outra casa? Não, né? Quase nunca. Quase nunca. Né? Então o que a gente vê aí? Um filho perdido. Se ele está procurando você, já falando mal da outra casa, o que vai acontecer se você não acolher ele, ou se ele ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos na tua casa? Vai falar mal de você, porque é o comportamento dele. Então o que precisa ser? Primeiro, ajustar esta pessoa. Quando? Ó filho, você vai ficar na minha casa, eu não posso aceitar que você fale mal de outro. Ética religiosa, né? Tem pessoas que vão concordar com o que ele diz ainda, mesmo sem saber as próprias verdades. Porque falar todo mundo fala, né? Qual é a casa que por mais famosa ou não famosa que seja, não tem aquelas pessoas que falam mal? Quem é que consegue agradar a todos? Ninguém, nenhuma casa. É por isso que as pessoas acabam procurando outras casas. E na medida do possível, se elas são essas pessoas que ficam falando mal das outras casas, elas ficam de casa em casa falando mal, casa em casa falando mal, de casa em casa falando mal, e vivem a vida inteira procurando, mas não sabem o que estão procurando. Entendeu? Primeiro, se você procurar, você vai saber o que você quer. Esse é o primeiro sentido. Pô, se a pessoa está tão perdida, como é que ela sabe o que ela quer? Ela sabe que ela precisa de algo espiritual, de uma casa espiritual, certo? Então, por mais que ela não saiba o que ela esteja procurando, que ela não conheça quais são todas as mediunidades que ela tem, que tem médium de incorporação, tem médium de audição, tem médium de evidência, de clarividência, tem médium só sensitivo, né, de premonição, né, tem médium de revelação, e um dos médios que precisa ter nos trabalhos, a gente chama de médium esponja, né? Médium esponja, ou médium de transporte. São 2 tipos de médium. O que é médium esponja? É aquele que realmente capta tudo. Vai estar do lado da pessoa e ele pega tudo que está na pessoa para ela, porque dela é mais fácil tirar. Médium de transporte é aquele ser espiritual que está acompanhando aquela pessoa, o dono do trabalho, né, que está derrubando aquela pessoa, que está maltratando aquela pessoa. Essa pessoa vai incorporar, vai falar tudo o que precisa ser feito para desmanchar, e esse é o médium de transporte, vai transportar de você, que é o consulente, para ele, né? Então nessas casas é interessante ter isso. Você que vai escolher uma casa, ter tudo isso. São ferramentas de trabalho que transformam e conseguem manter uma casa sadia espiritualmente, né? Tem pessoas em rituais, de outros rituais, que vivem no sacerdócio, mas não são sacerdotes. Essas pessoas acabam sendo esgotadas, porque tem que dar banho, tem que preparar banho, tem rituais de passar semente, erva, planta, que chamam-se os ebós, né? Tem pessoas que fazem buri, são outras coisas do segmento africano, mas que dão trabalho. Muitas vezes as pessoas chegam na casa e dá trabalho cuidar de alguém espiritualmente. E aí você faz tudo isso, né? Você faz o ebó, você faz buri, você faz banho, o ebó de saúde, você faz um monte de coisa para a pessoa pega e vira as costas e vai embora. Não quer mais saber de você, né? É da ética do sacerdote também entender, né? Nem todos têm, mas entender que aquele filho ainda está procurando, ele não encontrou, ele não se encontrou ainda. Então, como que a gente vai exigir que essa pessoa respeite o nosso trabalho espiritual? Só a gente se respeitando, a gente se dando valor, entendeu? Então, dentro dessas éticas, né, que as pessoas procuram, todo mundo quer a melhor casa, quer fazer o bem, mas nem todo mundo nesse caminho acaba encontrando, né? É difícil porque a gente está falando de uma realidade aqui sul, né? Nossa região litoral. Para o Rio Grande do Sul tem bastante terreiro, né? Para o lado da Bahia, lá no Nordeste também tem bastante terreiro, mas vai chegando uns lugares que vai ficando escasso, né? Vai chegando perto do Paraguai ali, Uruguai, Venezuela, né? Estados Unidos, já não é como é com a gente aqui. Não tem casa assim na grande quantidade. E a mediunidade está com a pessoa ainda. Está entendendo? E ela não vai se afastar disso. Aí como é que essa pessoa vai fazer para cuidar do espiritual dela?
Veja o tamanho da dificuldade. Então, aproveitar o momento que se está e encontrar essa casa o quanto antes, para que você, né? E volto a dizer, não está contente com esta casa? Conversa com o teu dirigente e vai procurar um lugar que é melhor para você. Não tem problema. Ninguém vai ficar de picuinha, de briga, porque você saiu daquela casa, né? A tua espiritualidade caminha com você, ela está com você. E você tem que escutar esse clamor dentro de você e dentro de uma casa que você vai respeitar e, acima de tudo, ser respeitado, né? Quem aqui de vocês ou de você aí não encontrou uma casa que o termo que você fala é assim, pô, no momento que eu mais precisei, foi naquela casa que eu fui acolhido. Eu vi uma moça assim, pô, sabe quando eu fui naquela casa? Sabe aquela pessoa que parece que pegou você no colo, colocou do ladinho assim e acalmou todas as suas dores? Parece que entendeu você. Esse é o papel do dirigente, né? Do dirigente, do pai do santo, do sacerdote, de pegar você, carregar você no colo, assim, a partir de hoje pode deixar que eu cuido da tua espiritualidade, porque você não sabe cuidar, a gente não sabe cuidar, porque a gente não tem a visão espiritual, é o dirigente que tem. Então ele pega você no colo, no sentido figurado, mas é assim que a gente se sente acolhido naquela casa, parece que todos os medos, todas as frustrações somem, porque tem alguém garantindo que vai guardar o teu espiritual, que é aquilo que é mais sagrado para você. Daí aquela pessoa que a gente carinhosamente a gente chama de mãe, a gente chama de pai, por isso, pela referência que a gente tem a ele. Então, como é que você chama alguém de mãe, né? De pai, e depois você abandona? Depois você larga, como se não fosse nada, né? Ou chega para esse pai, chega para essa mãe que acolheu você nesse segmento, nesse sentido, diz assim, mãe, preciso voar mais alto. É esse o sentido de você procurar outra casa, né? Porque a gente sabe que cada casa trabalha de um jeito, e tem casas que trabalham limitado, né? Por exemplo, tem gente que trabalha numa casa, conheci, conversei com o pessoal, lá na minha casa eles não trabalham com cigano. Não é obrigado, cada um trabalha de um jeito. Mas eu tenho uma cigana comigo, eu tenho um cigano comigo, eu posso ouvir uma música, posso ouvir uma fogueira, que eu preciso de conversa com o teu dirigente. Vê se você pode visitar uma casa que tem os seus eventos ciganos, e você pode participar de lá, na parte cigana, sem abandonar toda aquela essência que você aprendeu ali, tudo que você aprendeu ali, né? Assim, eu deixo só se você for em tal casa, beleza? Você não vai abandonar tudo que você está vivendo só por causa que ali não trabalha com Exu, que aquela casa não trabalha com cigano, que aquela casa não trabalha com xamã, que aquela casa não trabalha com cirurgia, que aquela casa não trabalha com passe magnético, entendeu? Tem casas que trabalham com tudo isso, e tem casas que só trabalham com caboclo, com criança e nego velho, que é a genuína Umbanda, são os pilares da Umbanda, né? Não quero mais que isso, então vai estudar. Quero mais que isso, então converse com o teu dirigente. É com ele que você tem que se acertar, sabe? Para que você possa ir alçar esse voo, procurando uma outra casa que você se identifique com ela, né? Você não é obrigado a manter ali, mas você não é obrigado a ficar, mas você tem as suas obrigações, né? Por exemplo, eu tenho as minhas obrigações espirituais. Eu sou responsável pelas minhas obrigações espirituais. Sou eu que determino, estou falando eu, mas tem que ser você também. Sou eu que determino aquilo que é a prioridade espiritual para mim, né? Eu não posso ser ingrato àquela ou àquele que um dia me acolheu, quando era uma taperinha, hoje é um palácio, é a mesma coisa, né? E isso chama-se gratidão. Isso é um exercício, né, de ser grato. Porque normalmente é assim, as pessoas querem chegar numa casa, querem chegar num terreiro, querem chegar num ilê, querem receber, ser agraciado e não querem ter responsabilidade nenhuma do retorno. E não é assim, nunca foi assim. Daí é que vem o teu descontentamento quando você começa a ser cobrado, você falhou em tal coisa, você falhou em tal missão, você precisava estar aqui, você não veio, você não ligou, você não correspondeu, aí você fica todo, né, sananane, como diz os... vou procurar outra casa. E você vai ficar a vida inteira procurando outras casas. Você nunca vai se encontrar, né? O princípio básico é tudo igual. A forma de aplicar os trabalhos que são diferentes, né? O princípio disso é você
dar e ter respeito pelo seu dirigente. Isso é importantíssimo para qualquer casa que você vai procurar hoje ou amanhã, ou daqui a 20 anos. Isso é muito importante. Respeito é algo que ninguém te dá, você que se faz valer, né? Nos segmentos de matriz africana, tem toda uma questão de hierarquia, que os próprios dirigentes já vão deixando bem acertado, né? Tem uns que falam até com veemência: quem manda aqui sou eu. E quem manda são eles mesmos, é a casa deles, é a dirigência deles, né? Nas questões espirituais. Nas questões materiais, você tem a prática e tem o livre-arbítrio de colocar isso em prática. Como eu disse há pouco, você que estabelece quais são as prioridades. Não está contente com o que acontece dentro da tua casa espiritual, você tem todo o direito de procurar uma outra casa e fazer diferente e acertar diferente, desde que você não passe a falar mal da outra casa da qual você frequentava e frequentou um dia. Isso é um desrespeito, é uma agressão espiritual, não para com a pessoa, para com você, né? Quando a gente estava fazendo uma live esses dias, uma pessoa estava comentando algumas coisas assim, tipo alfinetando a gente, né? Daí eu falei assim: você não vai responder assim? Não. Por que você não vai responder? Mas por que eu tenho que responder? Não, porque viu o que a pessoa falou lá? Sim, eu vi o que a pessoa falou. E você não vai fazer nada? Assim, não. Primeiro, eu não tenho o direito de ficar bravo se for mentira, tá? E eu não tenho o direito de ficar bravo se for verdade, né? Mas ali só expressa a opinião que é a visão deturpada da pessoa, a visão curta, embaçada da pessoa, com relação ao que ela pensa, é a ótica dela. A gente não vai mudar ninguém, pessoal. A gente não vai mudar ninguém. Mas nós vamos nos moldar praticando a espiritualidade. E a responsabilidade dos sacerdotes de nos auxiliar nesse caminho, né? Aí você muitas vezes se sente dentro de uma casa espiritual, você se sente órfão. Você não tem a devida atenção. E a pior coisa que você faz dentro de uma casa, que é onde começa toda a celeuma, é quando você acha que esse ou aquele tem privilégio com o dirigente, que esse ou aquele são a panelinha. Ali você se exclui, ao invés de você se incluir. Nós é que estamos buscando a espiritualidade. Ela está lá. Naquela casa? Sim. Nós estamos buscando ela. Nós buscamos o conhecimento. Agora, se você busca o conhecimento, se você busca estar próximo, e as pessoas estão dizendo para você não, que não, que não, que não, que não, é diferente. Mas a tratativa nunca é essa. É sempre a gente que se acha, se coloca na posição de que o baba não gosta muito de mim, a mãe não gosta muito de mim, o pai não me tolera muito, mas o outro lá, meu Deus do céu, né? Caiu a vela, ele já está lá raspando. A gente se sente bem fazendo as coisas espirituais. Quero que vocês entendam isso. A espiritualidade adora de adorar, de gostar, de estar junto, quando a gente faz tudo com amor. E fazer tudo com amor é desde a limpeza da casa. Vou contar um trabalho uma vez que fui participar. Eu era médium passista, eu dava passe magnético, eu dava aula sobre passe magnético, cirurgia espiritual, recebia, né, os mentores espirituais, os médicos do espaço, fazia um monte de coisa, né, espiritualmente, né, dava palestra já também. E aí reuni umas pessoas para fazer um trabalho espiritual, e nesse trabalho espiritual as pessoas não podiam tocar nada de metal. Então se escolheu 5 pessoas, né, essas 5 pessoas foram ficar recolhidas, elas se levantavam, comiam, voltavam até o trabalho que seria à noite. Passou o dia inteiro, né, que seria à noite. Mas o chão da casa, do terreiro, precisava ser limpo, mas bem asseado. Tinha que lavar ele, depois tinha que secar ele, depois tinha que passar álcool nele, né, trazer os lençóis limpinhos, tudo para fazer a cirurgia espiritual, que era o trabalho espiritual que ia acontecer à noite. E eu fui o cara que ficou na limpeza. O cara que dava passe, que dava palestra, que fazia cirurgia espiritual, que recebia os doutores do espaço, e fiquei com a limpeza. E a minha vaidade, posso assumir para vocês aqui, claro, quem não a tem, né? Vaidade é pior dos defeitos, engana nós mesmos.
A gente tem que cortar ela todos os dias, a vaidade, né? Ah, o meu guia é bonito, meu guia é forte, o meu Xangô é isso, o meu caboclo é forte, né? Os caboclo é brabo o teu caboclo, né? Brabo, né? O pessoal fala assim, pô, é brabo o teu caboclo, né? De que vale um guia espiritual brabo num trabalho espiritual? Não vale nada, né? É coisas nossas, é nós que fazemos isso. E aí aconteceu o trabalho, terminou o trabalho, e eu não estava me sentindo bem porque não me senti incluído no trabalho. Eu senti aquele cara que foi para fazer a limpeza e mais nada. E aí a espiritualidade, aí vem a visão espiritual que derruba os nossos pensamentos, que fazem muitas vezes a gente se afastar da casa, quando a gente deixa de ver as coisas com olhos espirituais. O que aconteceu naquele dia? O espiritual disse bem assim, a parte principal desse trabalho era a higienização, era a limpeza do que a gente precisava para esta pessoa que estava aqui hoje. Ou seja, tanto a limpeza quanto a preparação dos médios estavam juntas e não separadas do trabalho. Não é porque eu limpei, ou limpava, ou vou limpar, que a minha função de casa é menos prevalecida do que aquele que vai incorporar o orixá. A pessoa vai incorporar o orixá, vai incorporar o santo, vai incorporar o dirigente, a casa tem que estar limpa. Além da casa estar limpa, o altar tem que estar limpo, os segmentos têm que estar firmes, os médios que vão fazer a fortaleza da corrente têm que estar todos numa mesma vibração. Então, desde o primeiro acender da limpeza, do acender da primeira vela, até a última fagulha dos apetrechos do trabalho, todos têm que estar em sintonia. E normalmente é nós que nos tiramos dessa sintonia. Nós desistimos de vibrar esta harmonia. Por isso que daí eu tenho a necessidade de procurar outra casa. Normalmente é isso. É a minha imaturidade espiritual que me faz não gostar de você, desse ou daquele, e por causa de você e por causa daquele, eu deixo de cumprir o meu papel espiritual. Eu deixo de ir à casa frequentar o templo. Em vez de eu ir até você e ajustar. Sempre a gente passa por isso. Todos nós passamos por isso. Passei recentemente com... Eu tô metidinho, né? Sou metidinho a fazer tudo um pouco. Né? Não tinha ninguém para tocar o tambor, eu fui tocar o tambor, né? E a pessoa, claro, né, do tambor não entende muito e tal, aquela coisa toda. Eu fui até ele, o que foi que aconteceu? Eu fui até ele. Né? E aí nós conversamos. Aí ele disse o que estava acontecendo com ele. E eu disse, não, então eu vou mudar. Eu falei, então eu vou mudar. Se é isso que está acontecendo, eu vou mudar. Eu mudo com você. Então eu estou errando com você. Não, cara, isso não pode acontecer. Porque se nós estamos num trabalho espiritual, e todos vocês sabem, o tambor é essencial para o trabalho. Mas a limpeza também é, a firmeza na porteira também é. O guia vai chegar na pessoa que fez todos os procedimentos, tomou banho de descarrego, firmou anjo da guarda, mas o tambor também tem que estar junto nessa. Todos têm que estar na vibração, então eu não posso vibrar em você um sentimento ruim. Vamos se acertar aqui então, beleza? Então me cobra se eu estiver fazendo errado de novo. Então a gente tem que ter a humildade de chegar para a pessoa e reconhecer que a gente está errando. E a gente se acertou e nunca mais aconteceu. O que ia acontecer se a gente continuasse? Ia ganhar uma celeuma muito grande, a ponto de um ou outro procurar outra casa, porque não ia se suportar dentro da casa. Está entendendo? Então nunca é o espiritual. Eu nunca ouvi alguém dizer que se decepcionou com quebra-demanda, alguém dizer que se decepcionou com pena dourada, alguém dizer que se decepcionou com o seu tranca-rua, alguém dizer que se decepcionou com guia espiritual. Sempre ouvi dizer que nesta casa ou naquela casa não vou mais por causa de fulano, por causa desse plano. Aí eu acabo procurando outra casa. Aí eu tenho o direito de procurar outra casa? Tenho, filho. Você tem o direito de procurar outra casa. E tem o direito de procurar... Vamos fazer um bilhete aqui. Desculpa, só um pouquinho. Nossa. Vamos atender ele lá já. Eu tenho o direito de procurar outra casa. Mas dizem que eu não cometo o mesmo erro na outra casa. Né? Senão o erro vai continuar comigo. E é com a gente que ele anda. É nós que não temos muitas vezes a capacidade, é capacidade mesmo, então a gente tem que se capacitar, capacidade de suportar e ir passando por perrengues. Vão trair você? Vão. Vão enganar você? Vão. A vida inteira vai ser assim.
É disso que a gente vive. É disso que a gente vive. Vive se decepcionando, mas também vive se agraciando. Vive sendo traído, mas a gente também vive sendo assertivo. Então não é só disso que vive. Então a gente não pode potencializar a maldade que a gente viu dentro do terreiro. A gente tem que resolver aquilo. A casa não serve para você, tudo bem, né? Tenha a decência, tenha a conduta, tenha a displicência de não estar na vibração pseudo-negativa da casa que você encontrou. Eu não fui numa casa lá, mas eu não gostei. Teu direito seu. O direito e a razão se perde quando você começa a falar mal dele, que é falta de educação. Aí é falta de maturidade espiritual. É muita coisa que falta em você porque você fala mal da outra casa, que você discrimina a outra casa, né? Eu aprendi com a minha dirigente a sempre respeitar a espiritualidade do próximo, não importa que grau ela seja, que grau ela esteja. Então eu aprendi muito cedo isso, e é assim que eu levo até hoje, né? Por mais absurdos que a gente veja, que são absurdos da terra, a gente ainda assim não temos o direito de condenar, né? Já os rituais de matriz africana, por exemplo, que é assim, né? A mãe de santo faz o filho para que o filho um dia abra uma casa. Daí essa mãe tem autoridade sobre a casa desse filho, né? Para direcionar ele se ele estiver fazendo alguma coisa errada, né? Essa é a responsabilidade de cada um deles. Mas é assim que funciona no geral, assim. Mas normalmente na matriz africana é assim, né? Principalmente o candomblé. Então é isso, pessoal. Que vocês possam procurar uma casa que ela possa esclarecer vocês em relação ao plano espiritual. A gente fechar, né? Você vai procurar uma casa, né? Você chega na casa, eu sempre gosto de contar isso. Você chega na casa, né? Aí você não gostou daquela pessoa. Você olhou para aquela pessoa, olha, a casa é perfeita, gostei do trabalho, gostei da forma que vocês conduziram, senti a vibração, me senti acolhida, é tudo muito bonito, tudo muito certinho, mas o meu santo não foi o santo daquele ali. Não bateu, meu santo não bateu com aquele ali. Isso é uma mentira, tá? Porque aí eu comecei, teu santo não bateu com o santo daquele? Não bateu. Eu perguntei para a pessoa, né? Isso é um fato, gente, tá? Você é filha de que santo? Inhansã, né? Assim, Não, você pensa que Inhansã é aquela barraqueira, né? Aquela que faz o escarcéu, né, cara? E a outra pessoa, não mínimo é de Oxum, né? Porque ficou quietinho assim. O meu santo não bateu com o santo dela. Aí eu fico imaginando a cena. Pensa na cena, gente. Ela falou que o santo dela não bateu com o santo da outra. Então é o santo, não é ela, é o santo. Então você pensa em Inhansã com Oxum, né? Porque é isso, né? Inhansã com... Assim, agora você vai ver o meu vento em cima de você, vai acabar com o seu cabelo, loirinha. E a Oxum toda descabelada, chorando lá, tá? Assim, você vai ver eu jogar o meu rio, vou borrar a tua maquiagem com minha água pura, né? Absurdo humano, absurdos humanos, né? É você que não gostou da pessoa. Não põe o santo, santidade, são santos, né? Os santos se gostam, se trabalham juntos, se amam, né? Se respeitam o limite. São setores e áreas diferenciadas de trabalho, né? Tu não coloca as tuas coisas pessoais relacionado ao espiritual, achando que o espiritual vai desse jeito. Você vai ver, hoje à noite eu vou pôr minha pombagira em cima dela. Não vai, se chegar lá, ela tem outra pombagira que defende ela, a tua acaba apanhando, e assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Nós só vamos ficar procurando de casa em casa, a gente não vai evoluir espiritualmente. E o objetivo dessa terra é a evolução espiritual. Então lembrem sempre disso, né? Respeitar o plano espiritual, respeitar a individualidade de cada um, né? Respeitar a forma de trabalho de cada um, e assim você pode, nesse percurso, ao longo da sua vida, até que você possa encontrar uma casa. Quem falou aqui? Guilherme Ferrari, só na boa, Gitana. O Guilherme está fora do Brasil, né, Gui? Agora faz calor ainda, para nós faz frio. Que você possa procurar essa casa, e você encontra essa casa. E por mais afastado que você esteja, você continua ligado espiritualmente a ela, entendeu?
A gente conhece muita gente que não frequenta mais a casa, que não está mais conosco, porque teve outras atividades, mas o coração está aqui, né? Está aqui na casa, na essência que é a casa. Então respeita o lugar, cada vez que fala, que lembra com amor, lembra com carinho, lembra dos bons momentos, lembra das necessidades que teve, foi acolhido, lembra também das discussões, dos entreveros, como fala a Catarina, das diferenças pessoais, mas que também foram superadas. Nós estamos aqui para isso, para superar todas as dificuldades, as espirituais, as particulares, não confundindo as particulares com as espirituais. E assim a gente vai evitar de ficar procurando de terreiro em terreiro, de casa em casa, como se fosse um guia cigano, né? Tem lugar específico para o guia cigano. Se você ficar de casa em casa, você não vai se encontrar nunca, você não vai amadurecer nunca naquela casa, né? Você não vai ter história para contar, né? Então gruda no teu dirigente espiritual, suga ele o máximo que você puder, todos vocês. Não é porque fulano e ciclano faz que eu não vou fazer. Senta nele. Esses dirigentes espirituais têm tanta coisa para nos ensinar, tanta coisa, principalmente aqueles que têm evidência, aqueles que têm já muito tempo de doutrina, aqueles que buscam conhecimento e trazem para nós. Procura estar junto, próximo a essa essência, enquanto ainda dá tempo, para que você não fique perdido por aí, brigando de casa em casa, né? E assim, não vai haver nunca uma casa que trabalhe igualzinha a outra. Pode carregar até os mesmos nomes, dos mesmos guias, né? Todos os guias. Eu vou no Centro Espírita de Iemanjá, lá em Paranaguá, porque lá tem o seu quebra-demanda, tem o seu pena dourada, e lá na outra cidade tem os mesmos guias, mas a forma de trabalho sempre vai ser diferente, sempre vai ter uma particularidade. O mais importante é que todos trabalhem para o bem, todos possam auxiliar aquelas pessoas que nasceram com o dom espiritual. Nascer com o dom espiritual é nascer com uma luz a mais. A gente nasce com uma luz a mais, a gente não é melhor que ninguém. Esse termo até é errado, né? A gente é melhor que muita gente, mas tem muita gente melhor que a gente, né? Mas para você entender, não é o fato de você nascer com luz que eu sou melhor que aquele que não nasceu com essa luz. Muito pelo contrário. A gente nasce com essa luz para que as trevas no sentido da ignorância, nos procure para a gente auxiliar, né? É isso, esse é o papel fundamental de quem é médium. E se você não se enraizar, não criar seus laços, não criar aquele sentimento de pertença a uma casa espiritual, você não vai conseguir auxiliar ninguém no plano. Se você não consegue resolver os seus problemas dentro da tua casa, como é que você vai resolver o problema? Como é que você vai auxiliar o outro espiritualmente? Começa com você. Começa com a tua forma de dirigir a tua vida. Daí depois de dirigir a tua vida espiritual e depois poder dirigir a vida espiritual do próximo. Está entendendo? Então tudo isso leva tempo para você conseguir, né? Um couro ardido, costa larga, é muita pancada, é pancada espiritual. Porque assim, quando você vai pedir ajuda para alguém numa casa, a primeira coisa que acontece, você vai pedir ajuda para alguém numa casa. A primeira coisa que acontece é aqueles que estão com aquela pessoa ficam contra nós. A primeiro embate espiritual vem tudo em cima do médium, seja o dirigente, seja quem for. Primeiro que eles querem a cabeça do dirigente. Mas se você está ali para pegar o feitiço que está sobre uma pessoa, é para cima de você que vem a pancada. Por quê? Porque você está servindo de luz para aquela pessoa que está perdida na vida. Ela foi num terreiro pedir ajuda. Então tudo que está acompanhando aquela pessoa fica com raiva de quem está auxiliando. E a primeira, vocês conhecem as manifestações espirituais, né? O médico de transporte recebe o dirigente, o dono do trabalho que está com aquela pessoa, para dizer: o que é que você está se metendo comigo? Não estamos se metendo com você, não estamos ajudando ele. Mas você está querendo ajudar ele, está se metendo comigo. Não é assim? Então tem que levar luz a essas trevas, levar luz a essa ignorância. Né? Dizer para ele, esse caminho de fazer o mal para os outros é um caminho de tortura. Precisamos, né, que você evolua. E muitos no plano espiritual já estão evoluindo. Isso acontece quando a casa também começa a evoluir. Começa a ter os médiuns fortes, fortalecidos nessa questão. E aí vão se evoluindo, vão evoluindo juntos. E aí começa a ter as facilidades de trabalho espiritual. Outrora, lembrem, há pouco tempo atrás, as pessoas incorporavam 6 ou 8 horas da noite e só iam desincorporar às 6 horas da manhã. Há muitas casas ainda é assim, né? Mas era comum uma pessoa inconsciente incorporar
6, 8 horas da noite e só desincorporar quando o dia amanhecia. De tanto trabalho que era. Hoje é um pouco mais fácil, as doutrinas são mais fáceis, a forma de trabalho em terreiros também mudou, também auxiliou. Mas se você gosta de incorporar às 6 horas da manhã, da tarde, desincorporar às 6 horas da manhã, tem casa para isso, é só você procurar. Não tem problema nenhum, só que leva um tempo, né? E a hora que você encontrar essa casa, se identificar, volta a repetir, gruda no teu dirigente espiritual e ter com ele uma parceria, junto com todos os teus irmãos, e vai passando por cima de todas as dificuldades, para que você crie laços, crie raízes, e você possa ser um médium capaz de resolver a tua vida, resolver os problemas da tua casa, da tua vida espiritual, para daí então você poder auxiliar alguém. Tá? Então, basicamente é isso, que vocês tenham a firmeza de passar por todas as dificuldades. Nando, um abraço. Tem uma capacidade, fortaleza, como diz nosso mentor Sete Encruzilhada das Almas. É só um retrato que faz lembrar ele, né? Não é ele aqui, mas é só um retrato que faz lembrar ele. Que Deus, nosso Senhor, lhe dê forças, 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 para a gente passar por cima de todas as tribulações, de passar por cima de todas as inconveniências, a gente se permanecer firme na nossa missão espiritual, firme a ponto de cumprir a nossa missão espiritual com dignidade, que a gente tenha um coração voltado ao plano espiritual, e esse coração seja um coração voluntário. Eu vi uma frase muito bonita e quero encerrar com essa frase: não existe nada mais poderoso que o coração de um voluntário. É que você braça essa noite, junto com seus mentores espirituais, com seus guias espirituais. Você que ainda procura uma casa espiritual, continue procurando, não desista da tua jornada espiritual. Quando você encontrar essa casa, cumpra a tua espiritualidade com dignidade. Seja digno de carregar o seu tranca-rua, seja digno de carregar a Maria Padilha das Almas, a Maria Padilha das Encruzilhadas e todos os nomes que ele tem. Seja digno de carregar o nome de um Exu veludo. Né? Seja digno de carregar o nome do Exu veludo. Seja digno de carregar todos os nomes que vêm de Aruanda, de todos esses mentores espirituais. Tenha a dignidade de carregar os orixás. Tenha a dignidade de carregar o caboclo das sete encruzilhadas, das matas. Seja mais digno ainda de carregar e incorporar aquele senhorzinho arcadinho, que é o sonego velho, que vem com um galinho de arruda fazer milagre na vida das pessoas. E às vezes a gente só quer isso, que um galinho de arruda toque o nosso narizinho, a gente senta aquele cheiro assim: Exixê, meu filho, que Deus vos abençoe. Aquele amor que toma conta da gente transforma a vida do outro, de maneira que aquela pessoa jamais esquece, né? Tenho amigos que não conheciam a ritualística, conheceram através do nosso trabalho, vieram aqui e tiveram, como diz o meu amigo Juliano, lá de Campinas, né? Falei Campinas, Michele, abração, Michele, vi você aqui agora há pouco, Renan, Silvia, tá? Ele disse assim, quando eu estive, vou falar que ele esteve na CEF, porque ele esteve na CEF, ele é de Campinas, veio conhecer a CEF, porque lá em Campinas ele ouviu falar do nosso trabalho espiritual, com os meninos de recuperação, e ele veio conhecer, e ele é católico. Quando ele chegou, disse assim, é a experiência, né? Juliano, se eu estiver errado, me corrija, é a experiência mais maravilhosa, mas acima de tudo, a mais importante da minha vida. Foi o momento que eu tive um contato com o plano espiritual, literalmente, né? De uma outra vertente religiosa, ele teve aqui aquilo que todo mundo procura, sabe? Todo mundo procura. E ele ouviu falar e veio buscar. Ele também procurava e ele encontrou aqui. Encontrou aqui a essência do que ele procurava. Mas ele não frequenta aqui. Ele não frequenta aqui porque ele não mora aqui. Mas ele sabe que existe aquilo que ele procurava. Então isso que você procura, que é aquele desespero de procurar uma casa que encontre, que responda às minhas necessidades, eu tenho certeza que você vai encontrar. Tá? Mas o teu dirigente, essa é a figura que precisa responder às suas expectativas e, acima de tudo, ele ser idôneo, ter uma parceria com o divino para poder trazer a responsabilidade, trazer a visão do esclarecimento e esclarecer todas as pessoas o que é um Exu, o que é um orixá, né? E é através dos seus comportamentos, é da vida que você leva, é da forma que você conduz o seu trabalho espiritual, é que você vai ser respeitado na tua religião.
Então, que você encontre essa religião que respeita tudo isso em você, que se respeite, né? E acima de tudo, esteja realmente... Ah, o Juliano entrou aqui, um abraço. Obrigado, Juliano. Putz, show, ó. Refira, meu querido. Obrigado, Juliano Campinos entrou aqui. Puta maravilha. Então é essa experiência que a gente quer que todos tenham igual a do Juliano. Todos tenham. O Juliano está aí compartilhando, você pode até conversar com ele. Como que foi a tua experiência? Você vai ver, ele fala da boca cheia, com os olhos cheios de lágrimas. E a gente, cada vez que se encontra, é um sentimento de irmandade. E que todos vocês possam se irmanar na presença de Deus, nosso Senhor, com a ajuda de todos os nossos mentores e guias espirituais, que infelizmente, tem um trabalho árduo, incansável, de mudar a mente humana, de maneira que o ser humano possa olhar todos indistintamente, possa olhar para um tranca-rua, um certa encruzilhada e não pensar que ele é o diabo, porque o diabo, como diz a própria Bíblia, nossos inimigos não têm sangue e não têm carne, e a gente sabe que todos esses trabalhadores do espaço um dia tiveram carne, tiveram sangue como nós, e já deram também, muitas vezes, as suas vidas, quando foram escravos, principalmente os negros velhos, deram suas vidas por nós. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e que a procura de vocês se torne um encontro muito logo e muito próximo com Deus. Mas repito, se você tiver necessidade de procurar um outro terreiro, não se preocupe, procure até que você possa encontrar. O importante é você se encontrar aqui. E eu tenho certeza que quando você encontrar um terreiro que fala com você aqui, e essa expectativa que vai além dos olhos, está aqui. Acredite nisso. Acredite no que você está aqui. Siga o seu coração. Veja o que o seu coração está dizendo. E você vai saber o que é um sentimento de pertença. Você vai saber o que é pertencer a uma casa espiritual. E ter orgulho de falar dela. Tá? Deus abençoe a todos. Beijo no coração. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, uma próxima live que esteja aqui. Abraço.